contigo, nossa eterna gratidão. 135 anos passados que nasceu Augusto dos Anjos. E são exatamente 135 anos do seu nascimento e 105 de sua morte. Augusto viveu 30 anos e foi o maior poeta nascido na Paraíba e um dos maiores do Brasil. O único poeta que usou uma linguagem pura e totalmente científica há cento e poucos anos passados. E, como nós sabemos, ele foi aqui do engenho Pau d'Arco, que hoje pertence a uma cidade chamada de Espírito Santo, ali bem pertinho de João Pessoa. Filho do senhor de engenho, foi formado em Direito pela Universidade de Pernambuco, pela Faculdade de Direito de Pernambuco, a casa de Tobias Barreto, e deixou uma mensagem só de dor, de sofrimento, que até hoje ninguém entendeu por quê. Tudo que ele expressou foi mágoa, de tristeza da vida, uma total desilusão. E, certa feita, ele fez uma carta a um colega seu, que foi seu companheiro de internamento lá numa pensão de Recife, Oswaldo Soares, que depois foi um brilhante jornalista paraibano. Certa feita, ele fez uma carta a Orve e ele dizia: Orve, eu fui um poeta triste. Ele usava o verbo no tempo passado. Então, nós estamos prestando essa homenagem a Augusto dos Anjos, pelo aniversário de ontem, não cansando ninguém, mas tão somente como fizemos todas em cada uma das reuniões, vamos imitar um dos seus sonetos, o que é que ele expressava dentro da sua alma, no seu coração, o que é que acontecia no interior de sua consciência. Então, hoje nós vamos referir a um soneto que ele chamava de budismo moderno. Imagina os irmãos, a linguagem que esse homem usava há 100 e poucos anos passados. Ele começa dizendo: tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bichero errou todo o meu coração depois da morte? Um urubu pousou na minha sorte. Também nas diegamáceas da lagoa, o criptograma capsa se embrua ao contato da bronca deste forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo, mas no agregado abstrato das saudades. Fique batendo nas perpétuas grades o último verso que eu fizer no mundo. Então, todos os poemas de Augusto, todos os seus sonetos têm essa linguagem de dor, de sofrimento, de infortúnio, de mágoa, de tristeza. E, inclusive, quando escrevia para Orve, dizia: eu fui um poeta triste. E acho que ele morreu de tristeza. Recebeu a influência de 3 grandes naturalistas, que foi Spencer, foi Haeckel, alemão, inclusive bateu o mais brilhante, talvez o mais profundo dos filósofos naturalistas foi Haeckel, e do próprio criador da evolução do homem, Charles Darwin. Esses 3 pensadores receberam uma influência muito grande sobre Augusto dos Anjos. Mas o resto foi sofrimento que ninguém entendeu, porque nem os amigos mais íntimos ele revelava o drama que ele sofria. Nas vezes passadas aqui, nós declamamos o Árvore da Serra, que era um diálogo que possivelmente é uma suposição, não é verdade, que teria sido um filho seu de uma mucama, do engenho, e que o pai não queria que nascesse. E ele escreveu a Árvore da Serra, que representa um diálogo entre o pai querendo cortar, ele usou o filho como uma árvore, o pai querendo cortar a árvore, e ele dizendo que não cortasse aquela árvore, o pai dizendo que a árvore não tinha alma, mas ele dizendo ao pai que aquela árvore tinha a alma dele, conseguindo, não devia ser cortado. Esse poema nós declamamos na sessão passada, mas vamos agradecer aos irmãos que tiveram a tolerância de nos permitir essas reflexões, lembrando que foi o maior poeta que nasceu na Paraíba, um dos maiores do Brasil. Em linguagem científica, ninguém, até hoje, nem teve, antes nem depois, ninguém que acompanhasse os passos luminosos de Augusto dos Anjos. Nós queremos agradecer na noite hoje a irmã, a professora Liege, que é professora de História, falar na frente dela é até um perigo, né? Porque ela conhece demais, profundamente, professora da Universidade Federal de História. E hoje nós temos a alegria de contar com um casal de quem somos escravos. Eles já não puseram na nossa cabeça uma corrente porque não quiseram, mas na hora que quiser, nós temos a maior alegria de ser seus escravos, que é nosso irmão Ricardo e a irmã Magnólia, pessoas que nós temos, essa casa deve demais a eles, e nós temos profunda adoração.
Sejam bem-vindos à Casa do Caminho e recebam que diariamente a gente vibra pelo sucesso de vocês, pelo sucesso de vocês. Agora o irmão José é o que é encarregado de dar o recado que nós vamos meditar sobre ele. E as bênçãos dos céus ilumina a Casa do Caminho na noite de hoje e o verbo do nosso irmão. Meus amigos e minhas amigas que se encontram, aos que nos acompanham pela referência de Xavier, primeiro, muito boa noite, votem na força proveitosa, abençoada noite, início de saúde e transmito um abraço fraterno a cada um de vocês, abraço que para cada um dos trabalhadores dessa casa, inclusive que teve mensagem na frente também, completando 48 anos de existência, tal qual eu. 48 anos de existência, tal qual eu. É? Isso. Então, assim, desejo a vocês, de modo especial, que Deus continue abençoando, auxiliando nesse trabalho aqui. São 48 anos de trabalho de assistência espiritual a todo aquele que aqui aporta. E, sem sombra de dúvida, para além daqui, né, já que cada casa espírita é um núcleo de luz, núcleo de centro de radiação de luz para toda a cidade em que ela se encontra. Há bem pouco tempo, estávamos todos nós nos despedindo do ano velho e saudando, dando boas-vindas a mais um ano novo de nossa existência. E como é de costume, como fazemos sempre naquela ritualística de passagem de ano, nós ansiávamos, desejávamos fortemente, intensamente, um feliz e próspero ano novo para nós, para todos ao nosso derredor e, por extensão, para esse nosso país, essa nossa nação, que, como já foi dito aqui, inclusive, esta noite, atravessa um momento difícil, um momento turbulento. Mas eis que 2019 chega e, de maneira contrária àquilo que nós tanto ansiávamos, tanto desejávamos, pelo menos no que diz respeito ao plano coletivo, social, que, diga-se de passagem, atinge-nos direta e indiretamente, nós fomos pegos de surpresa por uma onda avassaladora de acontecimentos, de episódios profundamente tristes, lamentáveis, que teve início logo em janeiro, e que chocaram a todos. Se não a todos, certamente aqueles que já se encontram no grau evolutivo, espiritual, moral, que se sensibilizam com a dor, com a aflição do outro, cientes de que essa dor, essa aflição também é sua, de algum modo. E aí, fazendo uma breve recapitulação, nós tivemos, logo no início, aquele que foi, sem sombra de dúvidas, o mais triste de todos os episódios, que ceifou centenas de vidas lá em Brumadinho, Minas Gerais, seguido da morte ou das mortes daqueles jovens queimados vivos no Clube do Flamengo, no Rio de Janeiro. Logo em seguida tivemos aquelas dezenas de mortes nas cidades de São Paulo e do Rio, consequência das fortes chuvas, e assim sucederam outros episódios, como a chacina na escola em Suzano. Agora, por último, desabamento daquele prédio, também na cidade do Rio de Janeiro, que ceifou mais de uma dezena de vidas, inclusive um conterrâneo nosso, que lá também residia. Essas mortes nos fazem ver a quantidade, inclusive, de desencarne coletivos que vem acontecendo. Acontecimento este que a doutrina espírita nos esclarece ao nos afirmar que, por mais difícil até que pareça ser nossa compreensão, fazem parte da necessidade do progresso e regeneração moral daqueles envolvidos em cada um desses tristes, lamentáveis episódios. Mas não é sobre isso que nós viemos falar aqui esta noite, embora seja algo bastante instigante, que por isso mesmo nós deixamos aqui aqueles que desejam se aprofundar, tentar compreender um pouco mais sobre os desencarnes coletivos, da maneira que aconteceram, ver aqui
procurar ler o capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Espíritos, de maneira específica o item flagelos destruidores, que nos informam, nos esclarecem o porquê desses desencarnes tão dolorosos. Na verdade, nós gostaríamos de aproveitar essas mortes súbitas, os episódios de mortes súbitas, ou seja, aquelas que acontecem de maneira totalmente imprevisível, inusitada, e como inclusive para além desses acidentes que nós citamos aqui, através de algumas patologias, como é o caso do infarto fulminante, nós queríamos convidar todos para refletirmos a respeito de dois aspectos marcantes, característicos da vida aqui neste mundo, que são eles a imprevisibilidade e aquilo que se convencionou chamar de brevidade da vida, e que não foram poucas as pessoas em torno desse país inteiro que passaram a pensar sobre isso a partir, principalmente, desses episódios que nós aqui relembramos. Esses episódios certamente nos fizeram pensar e refletir que realmente nenhum de nós, tem a ciência do que irá nos acontecer, do que está programado para nos acontecer, não apenas a cada novo ano que se inicia, mas a cada novo dia que nós despertamos aqui. Bem como também nos deixa bastante claro, patente, que nenhum de nós tem a mínima ideia do tempo de vida que nos resta aqui neste mundo efêmero passageiro, que poderá ser de algumas décadas, de alguns anos, de alguns meses, alguns dias, quem sabe, de algumas horas, de alguns instantes. E é interessante observar que mesmo cientes dessa verdade inexorável e indiscutível, é intrigante ver a quantidade de pessoas que vivem como se nunca fossem desencarnar, ou, usando o termo mais comum, morrer, não é? Pior ainda é ver a quantidade de pessoas que morrem sem nunca terem, na verdade, vivido, que é algo ainda mais triste, ainda mais lamentável. Mas nós não queremos aqui com isso afirmar que todos nós devemos fixar o nosso pensamento na morte, não tirar a morte da cabeça. Não é bem isso, até porque nós sabemos que a morte ainda é aquilo que mais amedronta, apavora a grande maioria das pessoas, inclusive muitos espíritas. Não é por aí, mas também não podemos ignorar, não podemos passar por cima dessa verdade, que é até um ditado popular, né, que diz que a única certeza que nós temos ao nascermos é a de que nós iremos morrer. Mas também não esquecer de que isso não é aquilo de pior que possa nos acontecer, porque na verdade não é. A morte, como nós bem sabemos, sendo espíritas ou não, é um fenômeno natural da vida. Nós nascemos e morremos. Na concepção espírita, reencarnamos, desencarnamos para tornarmos a reencarnar, e a vida continua. Mas entre o nascer e o morrer está o viver. E aí, de maneira específica, pensarmos sobre aquilo que, em torno disso, principalmente, que nós queremos também convidar a pensar, todos aqui a refletir. Qual a vida que realmente vale a pena ser vivida? Há uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi, que diz: viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Eis uma máxima que certamente, se fosse levada a sério, assimilada por todos, sem sombra de dúvidas, seria capaz de mudar o rumo da nossa existência.
mudar em muito a nossa vida, fazendo-nos deter no propósito principal de estarmos aqui, detendo-nos ou ajudando-nos a nos deter realmente nesta reflexão que aqui estamos provocando. Pensarmos sobre o sentido maior da nossa existência. Pensarmos sobre os aspectos de imprevisibilidade e de brevidade que configuram a nossa existência aqui no mundo corpóreo. E aí nos pomos a pensar, por qual razão, afinal de contas, parece só darmos conta dessas características, desses dois aspectos da vida, sobretudo da importância do valor que é cada instante de vida aqui, quando nos deparamos com episódios como esse que lembramos há pouco. Ou seja, quando nos deparamos com episódios de morte, mais ainda de mortes súbitas. Será mesmo que só a morte é capaz de nos fazer refletir sobre a vida? Será mesmo que é só em momentos como, por exemplo, a ida a velórios, que é muito frequente nós ouvirmos coisas do tipo, diante do moribundo ali estendido no caixão, comentários do tipo, quem diria, fulano, tão novo, como se só morresse quem fosse velho, né? Tão cheio de vida, como se só morresse quem estivesse doente. Ou não a dizer, realmente a vida é curta, diante da morte de fulano, ciclano, que ontem estava aqui conosco, normalmente, e eis agora morto no caixão. Nos fazer valer que a vida é curta e que nós devemos aproveitar cada momento como se fosse o único. E aí nós nos pomos a pensar, mais uma vez a questionar, será mesmo que só diante de circunstâncias e episódios como esse é que nós devemos pensar sobre a vida, sobre essa, entre aspas, conforme nós veremos mais adiante, brevidade da vida? Ora, se realmente assim o fosse, haveríamos de crer que as pessoas mais bem preparadas para a vida, as pessoas mais plenas, seriam aquelas, por exemplo, que trabalham em necrotérios, aquelas que trabalham em funerárias, já que lidam com a morte frequentemente. E como nós bem sabemos, não é bem assim. Também pensamos, será que nós só podemos pensar no valor da nossa existência, no valor da nossa vida, de cada instante aqui, diante, não precisa nem ser da morte, mas da ameaça dela, da possibilidade dela vir a acontecer, como acontece, por exemplo, quando recebemos diagnósticos médicos, a dizer que estamos com alguma enfermidade fatal ou quase fatal? Também acreditamos que não. E isso nós temos aprendido de maneira ainda mais clara. Eu faço parte de um grupo de trabalho, de visita fraterna voluntária, aqui ao Hospital da FAP, um grupo de amigos espíritas, inclusive, de várias casas espíritas aqui, que vamos todos os sábados, inclusive deixamos aqui o convite aberto às pessoas que quiserem participar dessa atividade, que é extremamente enriquecedora para o nosso espírito. Todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos lá no setor oncológico, fazendo esse trabalho, que é de levar não só a mensagem fraterna, uma mensagem de fé para os nossos irmãos enfermos, mas também levar um lanche, levar uma música e outras atividades paralelas. Então, nós lá vivenciamos já muitos episódios que nós tiramos grandes lições. Nós, por exemplo, nos deparamos aqui e acolá com pessoas que, mesmo estando enfrentando essa que é
talvez a enfermidade que mais judia, quem aqui teve algum parente que sofreu, sofre ou morreu de câncer, em decorrência de câncer, sabe bem disso, não é preciso nem que detalhar, né? Ou mesmo amigo, alguém próximo, mesmo diante dela, são pessoas que nos recebem com um sorriso expansivo no rosto, pessoas que nós sentimos e vemos nela a alegria de viver, e que são assim de uma lição enorme, porque nós bem sabemos que a grande maioria de nós basta uma enxaqueca, basta uma doença relativamente grave, né, para já desabar, para já enfermizar a sua alma, perder as esperanças, a estribeira, a paciência. Basta um conflito em casa para da mesma maneira se desequilibrar. Então essas pessoas nos mostram realmente o quão valiosas heroínas são para nós. Mas também nós vivenciamos outros exemplos de como, tipo, até recentemente nós vivenciamos isso, pessoas para quem aquela experiência difícil que é lidar com câncer não lhe causou nenhuma transformação moral, muito pelo contrário, tornaram ainda mais amargas. E numa dessas visitas recentes, nós estávamos conversando, e eis que até bem perto de mim estava um senhor com a doença já no estágio bastante avançado, e ele comentou com a sua acompanhante: ah, lá vem esse povo com esse blá blá blá, por que não nos traz uma notinha de R$50? Seria bem melhor. E eu vi quando a sua companheira lá, a acompanhante, disse: meu filho, não diga isso, eles estão vindo aqui trazer uma palavra amiga, dinheiro não ia resolver, não ia ajudar em nada essa enxada. E aí assim, eu mesmo ia ficar mais alegre. Mas óbvio que a gente ignorou, e depois ela veio até falar conosco, pedir desculpas por aquilo, e nós obviamente a tranquilizamos, dizemos que entendemos, até porque cada um vai lidar com esse tipo de situação nada fácil, de acordo com as suas limitações emocionais, morais e espirituais, mas que nós iríamos até orar de maneira mais enfática, né, por ele. Mas enfim, isso só ilustra realmente o fato de que nem diante da morte em si, nem diante da quase morte, é o suficiente para que as pessoas transformem-se, para que as pessoas passem a refletir sobre a vida que vale a pena ser vivida, que reflitam sobre a importância que é cada instante de nossa existência aqui, neste mundo difícil, neste mundo de provas e expiações, é bem verdade, turbulento, mas imprescindível para o nosso progresso moral. Nós assim bem sabemos. E refletindo sobre essa ausência de conscientização, justamente acerca disso, acerca de como nós falamos aqui, da imprevisibilidade e da brevidade da nossa existência corporal, nós chegamos à conclusão que, para além do orgulho, para além do materialismo, e isso está atrelado, ou se dá, devido a um alto grau de mediocridade que, infelizmente, tem tomado conta de muitas vidas, de muitas almas por este país e mundo afora. E quando nós falamos mediocridade, nós não nos referimos aqui ao termo pejorativo que geralmente acompanha, ao sentido pejorativo que realmente acompanha esse termo, que é o de mesquinhez e pequenez. Não, nos referimos aqui ao sentido literal do termo, que é médio, daí por quê? Né? Mediocridade, ou seja, aquilo que não é pleno, aquilo que não é íntegro, aquilo que oscila de um lado para o outro, de uma intensidade para outra, aquilo que, por exemplo, não é quente e nem é frio, portanto é morno, né? Não é doce, não é salgado, vamos chamar de doce, salubre, enfim. Inclusive, há uma passagem bíblica lá em Apocalipse que diz, Deus teria dito, né? Porque és morno, não és quente nem frio, te vomitarei da minha boca. Uma metáfora, nós bem sabemos,
para falar, para fazer referência justamente a essas pessoas medíocres, a essas pessoas mornas, sobretudo de fé morna. E fé morna nós sabemos que é impraticável. É a fé inconsistente. A fé ela tem que ser quente, o mais quente possível. O Espiritismo vai nos dizer robusta. Nos faz pensar, portanto, que são pessoas que são adeptas daquela filosofia, que é a filosofia do mais ou menos. E não são poucas, como nós sabemos que existem por aí. Claro que nenhum de nós aqui se enquadra nessa filosofia, mas são muitos por aí. Sabe aquelas pessoas que o mais ou menos vivem na ponta da língua? E você chega para elas e pergunta: olá, fulano, como vai? E elas respondem, sonoro, mais ou menos. E tem coisa mais constrangedora que é para nós, que a gente chega cheio de vigor, né? De alegria para alguém, de opa, fulano, como é que vai? Quanto tempo nos vemos? E aí, mais ou menos. Rapaz, como é que vai no trabalho? Mais ou menos. Casamento? Mais ou menos. E aí, aquele projeto? Mais ou menos. Quer dizer, nunca vão estar bem. Cá para nós, sempre mais para menos do que para mais, né? E aí, ao pensar nisso, nós nos lembramos de uma mensagem que, inclusive, muitos atribuem a Chico Xavier, mas não há confirmação. Eu mesmo já procurei na bibliografia e não encontrei em nenhuma delas, mas circula na internet e muitas vezes atribuída a ele. Mas sendo dele ou não, é uma mensagem bem interessante, que intitula-se justamente Pessoas Mais ou Menos. Talvez até alguns de vocês aqui já conheçam, mas vamos a ela. Diz assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos, coisa que nós no Brasil somos craques, né? A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos, até aí tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, jamais, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, acreditar mais ou menos, senão a gente corre o risco de se tornar pessoas mais ou menos. E aí isso nos faz refletir também acerca do dilema do existir. Isso reforça-nos a refletir sobre realmente qual é a vida que vale a pena ser vivida. E aí, na qualidade de espiritualistas que somos, espíritas ou não, é importante que se frise que isso está fundado, calcado justamente nos sentimentos e valores moralmente elevados, aqueles que preenchem o sentido da nossa existência, que dão sentido à nossa vida, e não aqueles sentimentos e valores fúteis, pueris, que esvaziam o sentido da vida e levam pessoas a simplesmente existir. Oscar Wilde, escritor inglês, ele tem uma frase que diz algo bem interessante e bem forte, que diz: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Eis uma grande e lamentável verdade. Basta olhar a nossa volta. Tenho certeza que, se não todos, muitos de vocês, assim como eu, conhecem no mínimo uma pessoa que apenas existe, que esvaziaram o sentido da vida. Aquelas pessoas, como nos diz essa que é uma das mais belas canções da época tropicária e até hoje faz sucesso, sobretudo ficou bastante conhecido na voz da Marisa Monte, Tony Zé Cicense,
são as pessoas da sala de jantar. As pessoas que estão ocupadas só em nascer e morrer. As pessoas que se apegam ao que há de mais fútil e que tornam, portanto, a sua vida realmente breve. E aí, falar sobre a brevidade da vida, não há como deixarmos de falar, de mencionar aqui, esse que foi um dos grandes filósofos, pensadores, expoentes do início da era cristã, que foi o Sêneca. Ele que é um dos maiores representantes da escola filosófica do estoicismo, autor de vários livros, dentre eles esses, talvez seja o mais conhecido de todos, sobre a brevidade da vida. Uma obra, inclusive, bem breve, fina, como é o exclusivo que eles falam, mas bem interessante. Inclusive, ele vai dizer no início que a vida de breve não tem nada, já contradizendo o próprio título da obra. Eu vou ler aqui um pequeno trecho dela, que volta a dizer que vale a pena ser lida, em que o autor diz o seguinte: a vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é despedida em nada de bom, somente então compelidos pela necessidade derradeira, aquele que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Tal como amplos e magníficos recursos, quando vêm para o mal detentor, são dissipados no instante, ao passo que, por mais modestos que sejam, se entregues a um bom guardião, crescem pelo uso que se faz deles. Assim, também a nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. Então, essa contribuição bastante fabulosa de Sêneca vai nos chamar a atenção de maneira mais específica para o uso que nós fazemos daquilo de mais precioso que nós temos aqui, para além da saúde, que é o tempo. Como é que nós estamos empregando o nosso tempo e existência entre o nascer e o morrer? A administração de tempo, gestão de tempo, inclusive está muito em voga hoje, falar, workshops, cursos, coaching, estão abordando bastante isso. Entretanto, Sêneca, ele deixa de falar sobre algo extremamente importante sobre essa questão da suposta brevidade da vida, da valoração da vida, que é o exercício do amor. E aí, nem é preciso ir muito longe para sabermos que, como nos atestam vários grandes pensadores, e sobretudo o Evangelho de Cristo, só o amor faz a vida valer a pena. Só o amor é capaz de nos afastar de uma vida medíocre. Isso porque o amor é o sentimento de plenitude por excelência. Nós só seremos plenos logo se estivermos uma vida por amor e com amor. Mas não o amor banal, esse amor profanado, esse amor romântico que muitos ainda assim entendem, mas o amor de que nos fala o Evangelho de Cristo, Jesus de Nazaré, esse que amar depois do amamos. Nós convivemos com seus ensinamentos, que inclusive hoje está sendo celebrado por boa parte dos cristãos, que é a Páscoa, uma data que, apesar de não ser celebrativa, particularmente para os cristãos espíritas, mas que tem um sentido, apesar de a liturgia também passar por uma desconfiguração muito grande do sentido original, mas que tem um sentido de renascimento, de vencimento da morte. Jesus, que ao renascer, disse a todos: eu venci a morte, assim também vocês podem fazer. Mas enfim, é esse amor que é retratado e ensinado por ele. Esse amor que Paulo, inclusive,
vai nos falar no seu Evangelho, de maneira profundamente bela e poética, certamente a mais bela das passagens contidas nos textos bíblicos, onde ele vai nos dizer que só o amor conhece o que é verdade. Que amor é bom, não quer mal. Se entristece, se padece. Quando ele diz só o amor conhece o que é verdade, nos remete ao que foi dito certa vez no psicanalista americano Brian Weiss, inclusive é título de uma de suas obras, Só Amor é Real. Ao nos fazer ver, assim como Paulo, de que, portanto, fora do amor, tudo é ilusão, tudo é distração, tudo é mentira. Ciente, certamente, da importância vital do amor em nossa existência, que é o supra-sumo da mensagem do Cristo, esse Cristo tão badalado, tão falado, como foi essa semana toda aqui da Semana Santa, mas tão pouco vivenciado, imitado pela grande maioria esmagadora dos cristãos. E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está recheado de lições sobre este amor Cristo, nós trouxemos aqui aquela passagem que particularmente consideramos como sendo a mais bela e a mais profunda a nos falar sobre esse amor que estamos aqui retratando. É a mensagem comentada pelo Espírito de Lázaro, contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos ele: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O amor é o requinte do sentimento. Eu acho linda essa passagem, é muito verdadeira, né? O amor é o requinte do sentimento. E como nós aqui somos pobres nesse sentido aqui, falta-nos o requinte. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Eu acho muito forte isso aqui. Quando eu leio, toda vez que eu leio, eu olho ao redor e vejo a sociedade que nós vivemos, sobretudo a sociedade brasileira, em que a miséria ou as misérias sociais campeiam, continuam gritantes e cada vez maiores, nos faz ver que tipo de amor é esse que nós estamos praticando. Que tipo de cristãos temos sido nós? Que deixamos de praticar uma das maiores virtudes ensinadas por Cristo, que é a justiça social. Que olhamos de lado, ou quando olhamos, quase sempre ignoramos por completo aqueles mais necessitados, fugindo do maior lema que a doutrina espírita nos apresenta, que é a tradução, a síntese do que Jesus nos ensina, que é fora da caridade, não há salvação. E conclui lá na sua mensagem nos dizendo: feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. E eu fico imaginando, o dia que nós experimentarmos esse amor, como belo, como magnífico será. Quantas encarnações serão necessárias? Mas como diz a canção da missa dos nossos queridos amigos do pacote, um dia todos nós seremos anjos, quando conseguimos chegar à plenitude do amor. Então, meus amigos, que nós possamos refletir, fazer uma auto-reflexão, uma auto-avaliação acerca de qual tem sido a nossa postura diante da vida, diante dos aspectos da imprevisibilidade e da brevidade da existência corpórea, não da vida, porque, como vimos, a vida não é breve, muito pelo contrário, ela é longa, ela é infinita, assim como nós somos imortais. Pensarmos qual tem sido a dosagem de amor que nós temos acrescido no nosso dia a dia. Sim, porque como nós vimos, sem amor, a vida esvazia-se por completo de sentido, nos fazendo ver e crer que a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que está fundamentada no amor,
no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo como a si mesmo. Que nós possamos, ao chegar ao último suspiro de nossa existência aqui, dizer assim para a morte, quando ela estiver já mãos dadas a nos levar para o outro lado da existência. Onde podemos ir? Eu vivi o que tinha de viver. Eu vivi a vida que valeu a pena ser vivida. E que o nosso último suspiro dessa maneira seja tranquilo. E não perturbador, intranquilo, sofrido, como tem sido em muitas almas ao desencarnar. As pessoas que brincaram de viver, que esqueceram-se de viver. E quando a gente fala esqueceram-se de viver, remete à letra de uma canção que fez muito sucesso nos anos 70, fez muito sucesso no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e aqui na voz de José Augusto, inclusive o título, Eu Esqueci de Viver. Eu vou ler só um trecho dela, encerrando a minha fala aqui, para que nós também levemos conosco a reflexão do que nos faz pensar justamente essa canção. Diz ela: de tanto correr pela vida sem freio, me esqueci que a vida se vive no momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os sentimentos, vivendo de aplausos em outros em sonhos. De tanto gritar as canções ao vento, já não sou o que fui, hoje eu vivo e não sinto. De tanto cantar o amor e a vida, eu fiquei sem amor uma noite e um dia. De tanto brincar, o que eu mais queria, perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto correr para roubar tempo ao tempo, querendo ganhar dias e noites, de tantos fracassos, de tantos intentos, por querer descobrir cada dia algo novo, concluir. Eu me esqueci de viver, me esqueci de viver. Que não seja o nosso caso. Que nós possamos viver de maneira mais plena, mais intensa possível. São esses os meus votos. Finalizo, deixo mais uma vez um abraço fraterno a cada um de vocês aqui presentes, a cada um que nos acompanhado pelo FTV Chico Xavier. E queria pedir permissão aqui à direção da casa para fazer um convite. Assim como essa casa aniversariou, em fevereiro, nós, Espírita Sheila, a casa está também aniversariando no próximo mês de maio. E como é de costume, nós preparamos uma programação especial para essa data celebrativa dos 54 anos da casa. E esse ano nós temos temática principal, fé, reconhecimento cristão pelas suas obras. E aí nós temos todas as terças, a partir das 18 horas, e todos os sábados, a partir das 16 horas, palestras que vão girar em torno dessa temática principal. E no dia 25 e dia 26, nesses 2 dias, como acontece sempre, é o ápice da celebração da data festiva, que a palestra seminário com um irmão nosso, que geralmente vem de fora, porque nós sabemos que santificado, melhor que seja, não obra milagre, ou quase nunca, né? O raríssimo de exceção. Mas enfim, já virou praxe. Nesta ocasião, nós estamos trazendo para estar conosco nesses 2 dias, ele que é um grande escritor espírita, 25 anos de carreira, aqui de Pernambuco, Cris Rangel. O Luiz é, para quem não conhece, psicólogo clínico, é jornalista, profundo pesquisador das civilizações antigas, estudioso dos textos bíblicos, autor de vários livros, o último deles, inclusive, recém-lançado, que é O Medo Nosso de Cada Dia. Estará conosco no dia 25, fazendo uma palestra pública, e no dia 26, realizando um seminário com o título A Essência da Mensagem de Jesus. Ele que vem se debruçando vários anos sobre justamente a figura de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, para além do Jesus cristão, que é talvez mais conhecido. Este Jesus histórico tem sido deixado de lado, mas a ciência mais recente tem aprofundado os estudos em torno dele, e nisso é um dos representantes desse segmento de estudos científicos. Então, nós deixamos aqui um convite a todos. Para quem não conhece, o Instituto Sheila fica ali na rua José do Ó, número 17,
no Alto Branco, na divisa do Alto Branco com a Conceição, logo após as margens ali do Canal do Bravo, Ponto Sem Réis, que é mais conhecido. Será um prazer ter-vos conosco nesta data. Mais uma vez, um abraço fraterno e que Jesus, renascido, como está sendo relembrado hoje, esteja dentro de nós, ajudando-nos a nos renascer de verdade. Obrigado. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.